Deus, o meu coração está aberto para receber a sua palavra, que me fortalece, que me dá salvação, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, irmãos, com toda a fé. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à casa de Deus. Senta um pouquinho, por favor. Esse é o nosso terceiro culto e temos tido cultos abençoados. E eu creio que esse não vai e não pode ser diferente, né? Ou o contrário, não pode e não vai ser diferente. Por quê? A Bíblia diz que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas no nome do Senhor, Ele estaria no meio delas. Quem é que crê que Deus está aqui hoje? Você crê? E falando nisso, estamos já terminando no mês de agosto, mas quarta-feira aí, eu quero você na casa de Deus. Por quê? Vamos fazer uma Santa Ceia especial. É a Santa Ceia do fortalecimento da família. Quem é que ama a sua família? Você ama a sua família? Então você não pode deixar de vir. Venha com, eu tenho pedido para vir o casal, irmão. Você pode vir com a esposa, vir com o marido, os filhos, e nós vamos consagrar os filhos e vamos orar pelos casamentos. Vamos fazer um trabalho abençoado, em nome de Jesus. Então quarta-feira, às 9h, às 2h ou às 7h30 da noite. Eu quero fazer uma unção especial em todos os filhos e orar pelos casais. Vai ser uma reunião importante essa quarta-feira. Marca lá, para terminar o mês de agosto com a bênção de Deus na sua família. Amém? E já que nós estamos falando então de bênção, aí no dia 7 de setembro, que é feriado, nós vamos fazer o amanhecer do milagre. Você ainda crê em milagre de Deus? Não? Eu pergunto por quê? Tem gente que não crê, irmão. Você diz, não, mas Deus cura. Mas será? Deus prospera? Pastor, mas o meu caso, tem gente que não crê em milagre de Deus, mas a Bíblia diz que Ele é Deus de milagres. Então essa quarta-feira, quinta-feira vai ser, né? Dia 7 de setembro, marca lá, 8h da manhã, acordar cedinho no feriado, que é uma bênção, e vir para a casa de Deus, uma reunião. Pastor, mas eu tenho um compromisso, tenho um passeio. Vai para o seu passeio, mas vem primeiro para a casa de Deus. O culto começa às 8h, até às 9h30, 15 para as 10 está terminando. Aí você vai ficar livre para aproveitar o seu feriado, já abençoado por Deus. Dia 7 de setembro, às 8h da manhã. Glória a Deus. Amém? Vamos para a Bíblia então, queridos. E eu creio que Deus tem bênçãos para nós, irmão. E a Bíblia fala, quando Jesus foi crucificado, e foi crucificado com ele outras duas pessoas. A Bíblia fala 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E diz a palavra de Deus que um deles começou a zombar do Senhor Jesus e dizia para ele, falou, olha, você salvou, ajudou as pessoas desta cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro, interrompendo, falou para esse cidadão, falou, olha, você nem ainda tem temor de Deus, estando na mesma condenação? Nós, com justiça, por causa daquilo que fizemos, mas este não fez coisa alguma, e fez um pedido para Jesus, né? Falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus deu uma resposta para ele, que também serve para nós, diz para o homem, hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido, aí a reflexão que eu tenho feito, que eu quero fazer com você, de que lado nós estamos? Infelizmente, às vezes se encontram pessoas que até dizem que conhecem o Evangelho, mas às vezes até zombam daqueles que estão agindo, estão vivendo pela fé. Encontra-se aqueles que dizem que são de Deus, mas zombam daquele que vive em santidade, que às vezes não quer ouvir certas coisas ou falar certas coisas, ou viver de determinada maneira. Nós temos de entender e refletir de que lado nós estamos. O que entrou no céu foi aquele que reconheceu a sua necessidade de Deus. O outro que zombava não entrou. Então nós temos de refletir, onde é que estamos nos posicionando? Só um deles vai entrar no céu, só tem um lado que vai entrar no céu. Vamos aqui para a Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 5. Primeiro livro de carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 em diante, 4 e 5, amém? Ele diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha o que ele está dizendo para nós aqui,
Essa informação é das mais importantes que você vai ter na sua vida. Vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. De que dia que ele está falando? Ele está falando da volta de Jesus. E a Bíblia diz que aquele Jesus que um dia foi recebido no céu, os discípulos ficaram abobados olhando para o céu, enquanto Jesus era recebido lá. Veio um anjo e disse para eles: esse Jesus que vocês estão vendo subir, um dia vai voltar. Por que ele vai voltar, pastor? Ele virá para buscar a igreja que hoje ele está preparando para ter um encontro com ele. Ele não está falando da igreja da graça, da Assembleia de Deus, da Batista, de qualquer denominação. Ele está falando da igreja dele. Por que o senhor frisa a denominação? Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está na igreja de Cristo. Não se deixa ensinar, se preparar. Temos de deixar, irmão, a palavra de Deus moldar a nossa vida. Nascemos de novo, o nosso destino é o céu. O missionário falou uma palavra esses dias e ficou isso no meu coração. O nosso erro é achar que já estamos salvos. Pastor, então eu não entendo. O dia que eu aceitei Jesus, eu aprendi que eu fui salvo. Você nasceu de novo. Aí o missionário explica que somos candidatos à salvação. Por quê? Não interprete mal. Ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você nasceu de novo, você já está no caminho dos céus. Não se desvie dele. Permaneça na presença de Deus. Nós hoje não estamos mais em trevas, para que esse dia nos pegue de surpresa e nos encontre despreparado. A Bíblia diz que nesse dia vai ser num abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, os anjos de Deus virão e vão separar, fazer a separação entre o justo e o ímpio. Um grupo vai ser colocado à direita e o outro vai ser colocado à esquerda. Isso é a Bíblia que diz. Aquele que estiver à direita, ele vai dizer: vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E esses vão entrar no céu. O outro grupo é o contrário. Ele vai dizer para esses que vão para o inferno, para o castigo eterno. Mas naquele dia vai ter muito protesto, irmão. Alguém gritando: mas Senhor, tem alguma coisa errada? Eu era da igreja. Lembra que eu falei que nós temos que ser da igreja de Cristo, membros da igreja da graça, mas da igreja do Senhor, andar em comunhão com Deus. Eu era da igreja, eu era dizimista, era obreiro da igreja, eu pregava na igreja. Ele vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então hoje nós temos luz. Não é algo que virá de surpresa, que nós nem sabemos. Ele já está lhe advertindo. Agora veja, e se for abreviado, irmão, a nossa espera? Um dia desse eu falei isso, uma pessoa regalou o olho e ficou me olhando, mas é uma realidade. E se hoje for o seu último culto, como é que você saiu da casa de Deus? Nós temos de sair da casa de Deus, da presença de Deus, cada dia como se fosse o último para nós, e viver como se fosse o último. Por quê? Se você soubesse, aquele tem temor de Deus, se você soubesse que hoje seria o dia de você encontrar-se com Jesus, irmão, você não permitiria um pecado na sua vida. Se alguém lhe procurasse para falar mal de alguém, você diria: não quero saber, porque eu quero me encontrar com Jesus. Uma proposta do inimigo: não quero saber, eu vou me encontrar com Jesus. Nós temos que viver cada dia dessa maneira, para que esse dia não venha nos alcançar de surpresa. E se a nossa vida for levada, for tomada pelo Senhor, nós estaremos para toda a eternidade na presença de Deus. Mas vamos continuar aqui. Eu estou falando que a reflexão é essa, de que lado nós estamos. Olha o versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então veja aqui, irmão, não existe
em relação às coisas espirituais, não existe neutralidade. A Bíblia fala da luz e das trevas, fala do céu e do inferno. Não existe neutralidade em relação às coisas de Deus. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos no culto da noite, lá fora está bem escuro. Se alguém fosse ali e apagasse todas as luzes da igreja, o que aconteceria, irmãos? Onde nós ficaríamos? Responda aí, onde nós ficaríamos? Nas trevas, no escuro. Trevas é escuridão. Então veja, onde há trevas, não tem luz. Você entendeu o que eu quero dizer? Aí alguém vai lá e diz, não, mas está todo mundo escuro, acenda a luz. As trevas vão embora, a luz volta a reinar. Então não existe meio termo, não tem como eu estar meio na luz e meio nas trevas. Cuidado, se você é daquela pessoa que gosta de dar um passeiozinho na escuridão, estou falando espiritualmente, que às vezes estamos na igreja ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, mas quando saímos daqui, só Deus sabe como é que é a nossa vida. Daqueles que gostam de fazer coisas que ninguém deve saber, está errado. Não fica esse negócio, um dia eu estou aqui na luz, um dia eu estou na escuridão, um dia eu estou na luz, um dia eu estou nas trevas. Cuidado para você chegar aqui e não voltar mais, você vai se perder por toda a eternidade. Temos de andar na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia nos ensina, isso é andar na luz. Ele está preparando a igreja para o encontro com Ele, não tem neutralidade. Das coisas da vida, às vezes tem certas preferências. Por exemplo, na moda, tem gente que não é nem uma coisa nem outra, não é? Diz, não gosta nem de um nem de outro. Eu dei um exemplo, eu falei que quando eu vou comprar camisa, por exemplo, eu não gosto daquele negócio muito apertadinho, tem gente que gosta. Eu falei outro dia para um rapaz, vamos para o senhor ficar melhor, assim mais justa. Eu falei, como? Eu sou gordo e sou velho, como é que eu vou andar com a roupa assim? Não é a minha preferência, eu não gosto, e pronto. Mas tem gente que não gosta nem do meu jeito, não é? E nem do outro jeito, é igual do meio termo. Aí tem gente na preferência política, por exemplo, não é nem da direita nem da esquerda, tem aquele que é do centro, enfim, tem as suas preferências. Espiritualmente isso não existe. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 24, o Senhor Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você agrada a um, você vai agradar sempre, né? Um mais que o outro. E quer que eu te fale uma verdade? O Espírito de Deus, o Senhor Deus, não divide a glória dele com ninguém. Você quer entrar no céu? Torne-se um servo de Deus, ande com Deus, não fique caminhando nas trevas. Tem coisas que nós temos, irmão, de banir da nossa vida e andar com Deus. Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há coisas que a Bíblia diz que são do mundo, não são de Deus, e não podemos fazer. Eu comentei na sexta-feira algo aqui, deixa eu mostrar para você. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma orientação para nós, capítulo 15, abra lá. Às vezes a pessoa diz, pastor, não vejo mal em determinadas festas, né? Chega aí no mês de junho, por exemplo, aí a pessoa vai lá dar uma voltinha nas trevas. Pastor, não, é só uma festinha junina, não tem maldade nisso. Eu sou seu pastor, eu tenho que lhe ensinar. Você quer que Deus abençoe a sua vida? Quem quer, levanta a mão e diga, eu quero. Então aprenda a escutar a palavra de Deus e a crer nela. Lança fora aquilo que o diabo lhe mostra. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo número 28.
Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, olha aí, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eles foram buscar a Deus, e o que era necessário ensinar. Apareceu alguns na igreja, ensinando costumes que eram um fardo pesado para as pessoas, e alguns são, e o Espírito Santo falou com eles, mostrou a eles, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, o apóstolo dizendo aqui, não vos impor, né? Mas encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quais são? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra do que eu falei, né? Pastor, não tem nada demais. Às vezes é sacrificado ao ídolo. Você tem que tirar da sua vida. Não, pastor, isso é só uma coisa simples, bonita ali, cultural, como alguém diz. Eu estou falando isso, mas a festa é feita em louvor ao São Edson Garcia. Aquilo que tem ali é feito para o São Edson Garcia, ou são alguém. E quando eu participo daquilo ali, eu estou tomando para mim o que é sacrificado ao ídolo, e a Bíblia diz que nós temos que nos abster. Você quer entrar no céu? Não põe isso mais na sua vida. Pastor, mas eu sempre fiz, eu aprendi que não tem problema. Esqueça o que ficou para trás. Deus te iluminou aqui hoje. Continua. Sacrificados aos ídolos, e do sangue, é outra coisa. Tem tanta coisa boa para comer. O sangue é vida, ele tem que ir para a terra lá, e pronto. E do sangue e da carne sufocada. Como é que é isso, né? Antigamente, ou até hoje se faz, não sei, o pessoal ia matar uma galinha para comer, aí torce o pescoço dela. O melhor o que é? Então não me ensinar você a matar galinha, não é isso? Nunca fiz isso na vida, já vi fazer. Corta, e o sangue é vida, e vai para a terra e volta a Deus. Foi Deus que ensinou isso. A carne sufocada não se faz, não se deve participar. E da fornicação, você inclui aí todo tipo de prostituição, irmão. O ato consumado, ou a mente, tudo isso é pecado contra Deus. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Você quer a sua vida indo bem? Se guarde dessas coisas. São 4 coisas necessárias. Santifica a sua vida, se põe do lado da luz. De que lado nós estamos? Volta lá para o Tessalonicenses. Não existe, irmão, um meio termo. Nós temos de estar do lado da palavra de Deus. Não existe a pessoa que anda meio na luz, que seja meio bom, ou meio do bem, ou somos de Deus ou não somos. Amém? Quem é que entendeu? Diga glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 51. Outra coisa importante aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Veja outra coisa importante. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, tudo propósito de Deus, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de Samaria, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Com judeus não se dá, com samaritano não quiseram receber Jesus, não se dava. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu
e os consuma como fez Elias, como Elias fez, né? E eu falei aqui, olha, que fé, que poder. Será que o fogo ia descer? Não sei. Tem gente que fala, que faz, que acontece, na hora H não faz. Tem coisa que é a direção de Deus, não é da mente do homem, né? Mas olha o que Jesus falou para ele, aqui tem a lição. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então veja aqui, irmão, de que espírito nós somos? Que lado nós estamos? Que espírito nós somos? Porque dependendo dos dois apóstolos aqui, do Tiago e do João, já tinha descido fogo em todo mundo, irmão. Quantas vezes nós também desejamos que determinada pessoa que fez um mal para nós, seja castigado, seja condenado, e às vezes até se morrer melhor ainda, né? Está amarrado. Por quê? Você tem que saber de que espírito você é. Qual é o nosso espírito? Ele não tinha entendido a missão que eles tinham. Ele não tinha a missão de condenar o homem, mas tinha a missão de levar salvação ao homem. Meu querido, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus quer que todo homem se salve. Qual é a nossa missão? Não é condenar, mas é falar da salvação. Pastor, mas aquela pessoa me fez muito mal, aquela pessoa me prejudicou muito, destruiu o meu comércio, destruiu o meu casamento, sei lá. A nossa missão é levar uma palavra de salvação. Dependendo do espírito desses apóstolos, desses discípulos, talvez nem o apóstolo Paulo tivesse sido salvo, mas ele foi. Quantas pessoas que hoje estão no crime, estão numa vida toda errada, estão numa vida completamente longe de Deus, e muitos filhos de Deus torcem até para que eles morram, sejam condenados à morte, sei lá. Irmão, o dia que conhecerem Jesus podem ser uma grande bênção, e às vezes até para a nossa vida. Mas nós temos que aprender de que espírito nós somos. O nosso espírito não é o espírito de condenação, mas é o espírito de salvação. A nossa missão não é levar a condenação, mas levar a salvação. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Às vezes tem que negar aquilo que a nossa mente pensa. Houve um homem chamado Jonas, foi mandado a uma cidade chamada Nínive, para pregar salvação, mas ele não queria aquela cidade salva. Fugiu, foi parar no vento da baleia, a baleia jogou Jonas na praia, teve que ir a Nínive e pregou. Subiu do monte e sentou debaixo de uma boboreira, e ficou lá descansando e esperando. Deus falou que ia destruir, eu fui lá e preguei, mas eles se arrependeram, e Deus perdoou o pecado deles. O que eu tenho que pregar? O que você tem que falar? Do amor e da justiça de Deus. Há um pregador, homem de Deus, já não está entre nós. Ele diz que primeiro se prega o juízo, e quando a pessoa se arrepende, você mostra o amor de Deus para ela. Deus mostrou o amor para eles. O Jonas ficou bravo, irmão. Deus foi lá, queimou, botou um bicho na boboreira que estava sobre ele, e reclamou com Deus. Falou: mas Senhor, cadê a boboreira? Ele falou: pois é, você não plantou, você não fez nada, ela nasceu aí, e você está bravo, e você queria jogar no inferno mais de 100.000 almas, que não sabe discernir, espiritualmente falando, entre a mão direita e a mão esquerda. E às vezes nós agimos assim, está errado. Às vezes tem que deixar queimar a boboreira que está sobre a nossa cabeça, e entender que aquela pessoa que nós queremos vê-la no juízo, é uma pessoa que precisa do amor de Deus, e temos que levar para elas.
Então precisamos de entender de que espírito nós somos. Outra coisa para refletirmos aí, Lucas também, 2 páginas para frente, capítulo 11, versículo número 23. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então veja lá, de que lado nós estamos? Ajuntando ou espalhando? Irmão, quem não é pelo Senhor, é contra Ele. Nós temos que ter temor nessa palavra. Quando nós não nos envolvemos com a obra de Deus, com Deus, com a obra dele, nós estamos ficando contra Ele, não tem neutralidade. Envolva-se com Deus, entrega o seu caminho ao Senhor. Quem não ajunta para o reino de Deus, está espalhando. Hoje está cheio de profetas, irmão, principalmente na internet, que imaginam que estão fazendo um favor para o reino de Deus, mas estão espalhando, e vão prestar conta a Deus. Pessoas que se preocupam simplesmente em apontar o erro de, entre aspas, na maioria dos casos, de pregadores, de igrejas. Por que o cidadão se ocupa, irmão, em querer mostrar o erro do outro? Que se pregasse o evangelho, podia ser uma grande bênção e ganhar almas, mas se eu mostro o erro do outro, eu escandalizo a muitos e tiro do reino de Deus. Meu irmão, quem comigo não ajunta, Jesus diz que está espalhando. E às vezes sem perceber nós fazemos isso. Aquele dia que você sai do trabalho revoltado com alguma coisa, ou às vezes sai da igreja revoltado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, chega na sua casa criticando o que o pastor falou, o que o irmão disse, o que aconteceu naquele dia, você está espalhando, você não está juntando. Comece a juntar. Tem coisas que tem que ficar, irmão, com você e Deus. Não porque o outro, pastor, mas eu vou encobrir o que o outro fez. Não, vá à pessoa certa, você fala com Deus, mas diante da sua família fala do amor de Deus. Nós temos que aprender, irmão, a nos colocar do lado do Senhor. De que lado nós estamos? Dos que ajuntam ou dos que espalham? Tem 3 coisas importantes para nós refletirmos, irmão. Não existe neutralidade, ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Pense nisso. De que espírito nós somos? Do que salva ou daquele que quer o fogo cair, quer o castigo, quer a pessoa pagando, vai pagar pelo que ele fez? Tem uns que até falam, já viu? Não? Eu vou orar, você vai ver o que Deus vai te fazer. Já viu alguém falar isso? É usar até Deus para castigar a pessoa. Parece que Ele que decide o que Deus vai fazer com a pessoa. Qual é nosso espírito? E terceiro, nós temos de refletir: estamos ajuntando ou estamos espalhando? Uma alma é preciosa para Deus, irmão. Você sabia? Uma alma que por algo nosso se escandaliza e se afasta do Evangelho, meu irmão, o sangue dessa pessoa vai ser requerido das nossas mãos no dia do juízo. Nós temos que buscar a misericórdia de Deus, irmão, de uma maneira séria. Se um dia nós espalhamos, e às vezes até, desculpe, por causa de um capricho meu, o pastor não me deu o cargo que eu queria, não falou, não elogiou o que eu fiz, e eu fico chateado. Uma palavra que eu falo tira alguém do caminho de Deus, eu vou prestar conta dessa alma a Deus. No meu trabalho, a mesma coisa. Todo mundo sabe que eu sou cristão, gosto de estar ali pregando, falando de Deus, mas depois eu estou xingando o encarregado, brigando com o patrão, e aquela pessoa, você quer saber de igreja nada por causa disso aí? Misericórdia. Irmão, isso vai ser requerido de nós. De que lado nós estamos? O ladrão da cruz ficou bravo. Para com isso, você está na mesma condenação do Filho de Deus, está zombando dele. Esse foi salvo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida tem que vencer a nós mesmos,
e tirai tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus e nos tornar servos verdadeiros de Deus. De que lado eu tenho que estar? Tenho que estar do lado do Senhor. Mas onde é que eu tenho estado? Vamos falar com Ele? Vamos ficar de pé. Fica de pé, faz um tempinho que você está sentado, já quase 40 minutos. Fica de pé e fecha os seus olhos, coloque a mão assim no seu coração. Irmão, eu creio de todo o coração que não foi em vão que você ouviu essa palavra. Eu creio que Deus falou hoje conosco. Feche os seus olhos agora. Isso, Pai, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, e nós queremos, meu Deus, Tua graça sobre nós. Pai, de que lado nós estamos? Talvez a resposta a essa pergunta seja, Pai, a coisa mais difícil para nós, porque sempre achamos que somos de Deus, mas muitas vezes estamos tão longe do Senhor. Perdoa-nos. Queremos estar do lado da salvação e não da condenação, ajuntar e não espalhar, andar na luz e não nas trevas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, olha para nós com teus olhos de amor, Pai, e toca-nos agora, em nome de Jesus Cristo. Irmão, não tem nada melhor que ser amigo de